Fala, meus amores, como é que vocês estão? Antes de tudo, eu quero te desejar um 2026 incrível, com muita saúde, principalmente também com din-din investindo aí no seu bolso, né, pessoal? Fora outras coisas que eu desejo para você, muitos sonhos que você realize. Mas a gente veio aqui falar sobre algo que vocês adoram, que é encher o carrinho de fundos imobiliários aí já no começo. Por quê, turma? Olha só, a gente tem uma expectativa de cair os juros. Em março já está sendo falado por uma queda aí de 14,50%. E até o final do ano, os analistas falam numa taxa de juros aí de 12,25, 12,50. Então, a gente começa, mais provável, 12,25. Então, a gente começa a ver uma queda de juros, lógico, não vai desabar de uma vez, de uma correria, mas a gente começa a ver oportunidade também na renda variável, né, pessoal? Lógico, Carol, eu prefiro ficar na renda fixa. Não tem problema. Eu sou mais conservador. Tá tudo certo. Carol, eu tenho ali um pouco de fundo imobiliário, mas também estou investindo na renda fixa. Tá tudo bem. O importante é você saber o seu perfil de investidor. Então, turma, eu trouxe aqui para vocês. Eu comecei aqui com o pé direito e enchi o carrinho de FIIs aí na primeira compra de 2026, tá, turma? A gente fechou 2025 com o IFIX, que é o índice que mede, né, um termômetro, um benchmark, quando você ouvir falar, dos fundos imobiliários, da rentabilidade dos principais fundos imobiliários, consolidando uma alta. A gente teve alta de 21,15%, foi o maior desempenho aí que a gente teve desde 2019, tá certo? E agora, em janeiro de 2026, o mercado vive uma ansiedade, uma expectativa positiva para isso. E tem fundo imobiliário, pessoal, que é muito bom e não é recomendação de compra, tá bom, pessoal? A gente traz aqui o que os analistas falam. Eu fui estudar esses fundos e veja se interessa na minha carteira ou não, tá, turma? Eu sempre falo para vocês isso porque de repente você vai lá, a Carol falou naquele vídeo, ou o Zé, e aí você compra. E aí você vê que não faz sentido. E eu vou explicar aqui para vocês. Além disso, turma, a gente também tem o IPCA, que é a inflação, que a gente fala, para 2026, revisada também para baixo, caindo para 4% aproximadamente. E isso para os fundos de tijolo e logística é muito bom. Por quê? Porque você consegue ter mais consumo, você consegue, né, melhorar o seu estoque, os galpões ganham muito com isso, os shoppings, com esse aumento, né, de pessoas circulando, comprando. Então, turma, eu aproveitei esse otimismo, mas eu sempre invisto em fundo imobiliário, mesmo quando ele estava em baixa lá, né, eu comprei bastante. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia diferente na minha carteira, eu já sou mais arrojado. Então, eu já aproveitei a queda, mas ainda continuo comprando, acho que tem espaço para comprar, tá? São todos os fundos imobiliários? Não, turma, não são todos, tá? Mas, na minha visão, ainda temos oportunidade, tá bom? E aí, pessoal, eu sempre falo para vocês, o mercado prevê o futuro, então ele já está vendo fundos imobiliários lá na frente que podem ir muito bem para esse ano. O que ficou para trás, ficou para trás, tá? O mercado vai precificar o futuro, tá bom? Turma, antes de falar os fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de pedir aquele like carinhoso para você. Dá um like carinhoso, vamos começar o ano bem. Por quê, gente? O YouTube entende que esse vídeo é importante e né? Ajudar as pessoas a investirem. Então dá o seu like muito carinhoso, vou ficar muito feliz. Já vem aqui, compartilha também esse vídeo, né, com as pessoas. Se inscreve também no nosso canal, já 2026, para começar, já vem aqui e ativa o sino, porque a gente sempre tem vídeo chegando. Pessoal, olha só, né, a gente vai falar aqui do HGRE, tá, 11, que é um fundo ali gerido pelo Pátria, vem fazendo um bom trabalho, e é um fundo, pessoal, de laje. E por que eu estou falando aqui, né? Eu vejo o HGRE para o futuro, para o longo prazo, né? Eu acho que as lajes são caras, tá? Agora vem ali, o home office tá ficando mais híbrido, né? E eu acho que essas lajes tendem a ocupar, por quê? Porque elas estão muito bem posicionadas na Berrini, Faria Lima, são lajes que grandes inquilinos querem, porque ficam bem localizados. Agora, pessoal, a gente é o que eu falo, tem escritórios ali, tem as lajes premium, né? Para alugar. Então, turma, por que eu estou enchendo o carrinho, né? Porque é um grande motivo de eu reforçar minha posição no HGRE com um momento que eu acho que eles vão dar uma virada, tá? Agora, claro, pessoal, os setores de escritórios, de laje, sofreram muito esses últimos tempos e apanharam demais. Então, o que eu falo para você? Se você é aquele investidor que vê o curto prazo, o médio prazo, pensa direito no HGRE, a vacância, etc. Se você vê para o longo prazo,
eu acho que você deve pensar e olhar muito bem esse fundo, tá, turma? Então, olha só, a gente trouxe algumas notícias, ó. O fundo acabou de fechar novas locações importantes no edifício Jatobá e para a Secretaria da Mulher no edifício Guaíba, que é importante, ou seja, ganha novos inquilinos. E com essas movimentações, turma, a gestão fez que a vacância física começasse a cair, né, em 2026, no patamar estava muito alto, tá? De 6,4% comparado ali aos níveis anteriores. Dividendo extra também, recentemente, o fundo deu um presentão aí de início de ano, com um rendimento anunciado de R$ 1,50, geralmente estava pagando 0,85, por cota para janeiro de 2026, o que representa um yield aí bom, de 1,21 por mês, né, acima de 1%. Então, pessoal, com os juros batendo na porta, com incentivo que a gente sabe que deve cair, isso valoriza os aluguéis, as lajes, né? Traz inquilinos bons, positivos. E aí, olha só, os prédios tendem a ficar cheios de novo. Vamos dar uma olhada aqui, hoje, na data de hoje. Uma cota hoje está R$ 124,30. A gente vê um dividend yield, quando a gente fala yield, é sempre os 12 últimos meses, assim, os últimos 12 meses no ano, de 10,10%. Acho positivo, porque é limpinho no seu bolso, tá, gente? O PVP já teve muito menor, tá em 0,80, ou seja, o mercado precificando que tá barato ainda. E olha só, ele tá variando, ele subiu, tá? Ele tá barato, mas ele tá subindo 42% aproximadamente. Então, olha só, né? A gente vê a cotação, olha lá, né? Tava baixa, teve uma derrapada grande aqui. Renanzinho vai mostrar pra gente. E ó, já vai subindo aqui nesse final. Mas ainda tá barata, dá para subir mais, tá? Bom, quem faz essa gestão é o Grupo Pátria, que assumiu aí o Credit Suisse, vem fazendo um bom trabalho. O segmento é laje, só tem laje. A vacância física, gente, estava em 20 e pouco, está em 7%. Estão fazendo um bom trabalho. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano e o valor grande patrimonial de 1,85 bilhão de reais, né? Dividend yield, a gente gosta de ver a barra azul aqui, né? Olha lá, tem pico, mas o atual é 10,10%. E o médio em 5 anos, 8,68%. E veja, olha lá, a gente trouxe aqui os imóveis, né? 10 ativos em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Sendo que esses 10 ativos que a gente tem em São Paulo são muito positivos, né? Então a gente tem o Jatobá que está ocupado, a gente tem Berrini One, que é gigante, a gente tem Paulista Star também, uma área muito boa. Enfim, aqui ó, Roberto Sampaio Ferreiro, Martiniano, que é um prédio excelente, Tabuão, tem muito, né, ativo, aposto aí que vai entrar bons inquilinos, na minha visão, e bons edifícios, né? Boas lajes. A hora que a gente vê a vacância, turmão, falei que essa parte cinzinha, ela vinha aqui, ó, 14, 13, caiu para 10 e agora a gente vê aqui 7%, 93%, que é a barra azul, tá ocupado, né? E aí a gente vê um valor patrimonial por cota de 156,26, que deveria valer pelo valor do patrimônio, só que o valor dessa cota é 124,30 hoje. Ou seja, a gente vê um belíssimo desconto aqui da cota. E aí, pessoal, eu sempre gosto de lembrar para vocês que esse fundo, ele está começando a mudar, ele vem fazendo uma gestão diferente. Lógico, não é um fundo, para quem está começando às vezes, vai achar, falar, pô, não vou me arriscar tanto. E eu gosto de deixar as coisas claras, turma, para vocês. Por quê? Porque eu tenho que falar para você que esse fundo ele pode não se recuperar de uma vez. Mas para mim é um ótimo fundo. Então sempre estude o fundo, tá legal, turma? Para que você saiba o que está acontecendo. Agora eu vou falar aqui, turma, um REIT que eu comprei, tá? Quando a gente fala REIT, é uma espécie de fundo imobiliário que a gente tem nos Estados Unidos, só que são bem maiores, tá? É uma empresa que tem vários ali ativos. E eu falei para vocês, turma, que a minha carteira hoje é dolarizada em 40%. Por quê? A gente vê uma instabilidade fiscal no Brasil muito grande. A gente vê fatos acontecendo que mexem muito com a economia. E a economia americana, a bolsa americana, ela é mais forte. Não tem jeito, né? A longo prazo prova-se isso, né? Então, para diversificar o meu carrinho, eu comprei um pouquinho do PLD, que é o ticker aí da Prologis, tá? O que ele é? Ele é simplesmente a maior empresa de logística imobiliária do mundo, tá? Listada na Bolsa de Nova York, ou seja, tem lista ali, regras rígidas, né?
e tem componente ali também do SP500. Por que ela está no meu carrinho agora? Turma, quando você investe no Prologis, né, que é o PLD, você está investindo numa infraestrutura muito importante, que é o e-commerce, os galpões, né? E sempre vai ter e-commerce. Lá nos Estados Unidos eles usam muito lugares para pôr, né, galpão. Porque tem muito e-commerce rolando. Aqui no Brasil lá tem, mas lá tem mais ainda. Então, vamos supor você comprar algo na Amazon, né? Vamos falar aqui da Amazon, que também é uma baita empresa, em grandes sites globais. O produto, ele provavelmente vai passar por um galpão da Prologis, tá? A Amazon, FedEx, Walmart, todos eles utilizam o galpão da Prologis. Então, não tem, na minha visão, como errar, né? E olha aí, a gente trouxe alguns dados recentes, aponta a Prologis como a maior pagadora de dividendos do setor de REITs para 2026, com uma distribuição projetada de 4,3 bilhões de dólares, tá? Um crescimento aí de 10% em relação ao ano passado. Além dos galpões também, que eles não são nada bobo, eles estão surfando aí a onda da inteligência artificial, né? Então eles estão convertendo, estão explorando áreas para data centers, né, gente? O que traz contrato aí de longo prazo e margens maiores. Tem ativos em 20 países, ou seja, tá em outros países também, e uma ocupação estável, tá? Então esse REIT é uma proteção que você tem natural em dólar. Paga em dólar também, que isso é maravilhoso. E aí os analistas, o que eles falam? Ó, vai ter uma queda da taxa de juros ali nos Estados Unidos em 2026 e os REITs de logística de alta qualidade tendem a atrair mais investidores. Então a gente trouxe aqui a cotação hoje, pessoal, 129,40 cents, variando para cima quase 30%. O PL 37,48, ou seja, quanto tempo você demoraria para recuperar esse dinheiro de volta da empresa. Lembrando que nos Estados Unidos esse PL pode ser diferente. Por quê, pessoal? Porque a gente está falando de vários ativos, tá? Então aqui no Brasil a gente vê, às vezes, uma empresa com PL mais baixo. Só que aqui a gente está falando de vários ativos, tá? PVP está 2,10, ou seja, se eu for olhar só por isso está caro, mas o mercado visualiza o futuro, tá? A gente não vê só PVP para falar que está barato ou caro. E um dividend yield ali nos últimos 12 meses de 3,12% em dólares, né? A gente vê aqui a cotação ajustada nos últimos 5 anos. Veja que ele tem, né, derrapadas, porque aí quando a gente vê a economia americana que mais ali mexe às vezes, mas ó, já subindo normalmente, né? Se você olhar a margem líquida desse fundo, trouxe alguns ativos, 36,70%, ou seja, acima de 10%, que é o que eu gosto. O que é margem líquida, turma? É o dinheiro que, de fato, a empresa põe como uma receita no bolso, tá bom? Então, acima de 10%, eu gosto, tá em 36,70%. Lucro por ação, 3,45%. E aí a gente vê aqui também um crescimento de receita, né, que é importante, de 12,92%. Trouxemos aqui, ó, olha essa risca que a gente traz, né? Receita total, super ok. O patrimônio crescente, aliás, cresceu bem aqui de 2021 para os últimos 12 meses. E o lucro líquido, ou seja, tem lucro, tem receita, está crescendo patrimônio. Para mim, um excelente REIT, tá certo, pessoal? E aí você vai me perguntar assim, Carol, como é que eu faço para investir, dolarizar a minha carteira, né? Muitas pessoas ainda têm medo, poxa, será que é caro? Será que é só para milionário? E pessoal, eu vou falar para vocês aqui, eu uso a Nomad, tá? A Nomad cresceu muito, mas muito, nesses últimos tempos. É segura. A plataforma, meu amor, para você que não fala inglês, não tem problema, é em português, é fácil. O que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo da Nomad, tá certo? Manda suas documentações, eles rapidamente vão avaliar, e aí você vai ser um investidor internacional, tá bom? Você vai ter sua conta. Detalhe, pessoal, você pode começar a investir a partir de $1, você vai ganhar em dólar, tá certo? E mais um ponto, tá, gente? Você pode abrir com o seu celular facilmente, né? E é uma maneira de você blindar e proteger seu patrimônio caso aconteça algo no Brasil. Você está ali investindo no dólar, você está investindo no exterior. E se expõe à moeda mais forte que a gente vê, que é o dólar, né? Detalhe, eu vou deixar aqui para você um presente, porque eu encho o saco dos clientes para deixar um presente para vocês. Então, turma, quando você abrir sua conta, tem que ser por esse link, que a gente vai deixar aqui embaixo, né? Ou baixar o aplicativo da Nomad, tá? Que é fácil e simples. Você vai usar um código, ali tem um código de convidado, coloca lá Carol Dias 50, Carol Dias 50, a gente vai deixar aqui na tela,
para você pode ganhar até $50 aí de cashback na sua primeira conversão em até 15 dias. Tá certo, pessoal? Aproveita isso aí, que é muito bom. Você vai ver que vai valer a pena você começar a olhar para o exterior e dolarizar essa carteira, né? Diversificar e proteger, fazer aí uma blindagem do seu patrimônio. O próximo fundo, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês é o BTLG11. Sou muito fã desse fundo, né? Um dos melhores de galpão. Tem galpões bem localizados, ou seja, né, são galpões que estão aí num raio muito perto da capital. São galpões bons, tá, turma? Tem proprietários ali que estão, né, inquilinos positivos. Ele é um fundo de tijolo, tá, gente? Ou seja, ele tem imóveis físicos propriamente ditos que estão aí no setor logístico e industrial. Olha só, ele é gigante, tá? Ele tem 5,2 bilhões de patrimônio. Isso é muito importante, a gente vê muito patrimônio. E 22 imóveis de altíssima qualidade. E por que ele é favorito de muitos analistas e a gente foi investigar? Porque o motivo é simples, né? Ele fez uma estratégia de reciclagem que precisava fazer para melhorar ali no portfólio da gestão do BTG, tá? Que também é uma gestão positiva. Então, o que eles fazem? Eles vendem imóveis maduros, né? E reinvestem em ativos ainda melhores. Então, olha lá, o fundo ele encerrou o último período com lucro de 34 milhões. Mantém a constância, isso daí o investidor adora isso. Grande parte, como eu falei, né, dos seus ativos estão aí no chamado raio 60 quilômetros de São Paulo, ou seja, bem localizados, que é ótimo para as empresas, né? Opa, tá bem localizado, chega mais rápido na sua casa, né? E o setor logístico, pessoal, ele teve uma rentabilidade média de quase 30% em 2025, né? Isso aí, a expectativa é que continue forte, porque os galpões com a tendência de baixa de juros se fortalecem mais, né? As empresas conseguem se expandir mais. Então, eu gosto, tá? Da gestão ativa, tem imóveis aí no melhor lugar que a gente tem no Brasil e os dividendos que vem crescendo também. Cotação de hoje, turma, tá? R$ 103,20, a gente vê aí, pagou dividendo nos últimos 12 meses de 9,19%. Lembrando, os dividendos de fundo imobiliário, ó, são isentos de imposto de renda, caem limpinho na tua bolsa, no teu bolso. PVP 0,99, esse fundo daqui a pouco vai estar mais caro, fato é. Gente, a liquidez diária acima de 1 milhão eu gosto. Olha isso, 18,60 milhões. É muito negociável, tem muita liquidez, né? E a gente vê aqui, ó, a cotação, olha só a subida, né? A pancada que ele dá para cima, o Renan vai mostrar aqui depois no gráfico, olha só. Uma subida, uma cotação ajustada alta, né? Tá ali no segmento logístico, como eu falei, indústria e galpões, tem uma taxa que para mim é baixa, de 0,90% ao ano. E como eu falei, um valor patrimonial grande que muito me interessa, 5,22 bilhões. Último rendimento, 0,79. Olha a barra como é constante, né? Ou seja, sempre remunerando os cotistas, né? E aí a gente vê nos 5 anos, que é o que eu gosto de ver, eu gosto de ver um fundo histórico ali de 5 anos, 8,77% pago de dividendo. Olha só, São Paulo, temos 25 ativos, uma economia gira muito em São Paulo. Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina, a gente tem um ativo nessas capitais. E olha só, né? Tem muito ativo aqui. BTLG Araçatuba, Natura, BRF Fortaleza, BTLG Navegantes, BTLG Embu, Hortolândia. Tem muito ativo aqui, ó. Mauá, Campinas. Então tem bastante ativo, né? E aí eu vou te perguntar no vídeo, qual é o fundo imobiliário para 2026 que você acha que pode ir muito bem? Que você tá de olho. Pô, eu, Carol, tô de olho nesse fundo imobiliário. E compartilha aqui embaixo, criatura. Por quê? Porque os outros colegas vão ver, de repente vão estudar, vão olhar. Então, vem aqui, compartilha aqui embaixo qual é o fundo imobiliário que você acha que pode ir muito bem. Você tá de olho para 2026. E aí, pessoal, eu vou falar mais um REIT, que é lá nos Estados Unidos, uma espécie de fundo imobiliário, que é o OU, que é o Real Income Corporation, tá? Esse ativo é queridinho de muitos investidores, né? Que buscam renda mensal global. Por quê? Porque ele é conhecido no mercado americano pelos seus dividendos. E o pessoal gosta muito de dividendo em dólar, né? Ganhar em dólar no bolso. Quem não gosta? Pô, eu adoro. Eu sei. Eu adoro. Então, né, gente? A gente gosta de dividendo e gosta de dividendo em dólar também. Então, ele é um gigante, tá? No setor de varejo da vizinhança, com mais de 15.500 propriedades. Olha quanta propriedade tem, dando uma paulada aí
em fundos imobiliários do Brasil, né? E enquanto o mercado oscila, porque a gente está vendo o mercado oscilar também lá fora, ele segue batendo um recorde de constância aí, que poucos ativos no mundo conseguem acompanhar. E por que ele está no carrinho agora, tá, turma? Resiliência. Esse REIT ele tem muita resiliência, o mercado assume ali algumas oscilações e ele bate ali recorde de consistência. E a gente quer consistência, né? Então, o fundo, ó, acaba de anunciar, esse fundo, ele paga muito bem e, ó, seu 133 aumento consecutivo no valor dos dividendos mensais. Ou seja, aguenta bem mais de 25 anos. A gente fala aí está pagando consecutivamente e aumentando, né? Olha lá, em janeiro de 2026, o valor da cota, eu anotei aqui, subiu 0,27 cents, tá? Consolidando uma marca histórica de 666 meses seguidos de pagamento sem interrupções. E a ocupação do fundo, quase 99%, ou seja, 1% de vacância ali que está vago, né? E o segredo dele é o seguinte, ele foca em inquilinos que são resistentes a recessões, né? Ou seja, farmácia, loja de conveniência que todo mundo usa, supermercado. Então, ele é um fundo que está forte ali no varejo, né? Então, por isso que eu acho, e eu coloquei no meu carrinho, vejo como oportunidade, gosto de dolarizar, de investir em REITs, né? E aí, olha só, ele tem uma cotação hoje de 58,17 cents, né, uma cota. O PL dele é 55,26 e ele entregou dividend yield de 5,53, só que em dólar, tá bom? Então faz essa conta aí em dólar, tá bom? A gente vê aqui momentos que ele oscila, com certeza, a gente teve um ano mais delicado, mas já volta aqui uma subida, ele ainda tá barato, ó. Ó a ponta que a gente vê aqui, ó, no gráfico. Se a gente fizer a linha reta, ele ainda tá barato, né? E aí a gente vê a margem líquida também, o que ele põe no bolso, mais de 10%, 17,43%. A gente vê aqui, pessoal, o lucro por ação 1,05%, receita contínua nos 5 anos ali de 21,84% cresceu, né? Então a gente vê que é um fundo equilibrado em dívida, é um REIT que eu gosto muito, olha a barra azul mostrando constância aqui dos dividendos, né? Olha só, em 5 anos o médio 5,76% em dólar. E olha o patrimônio, isso aqui a gente gosta muito, né? O patrimônio em azul crescente, aqui é a linha da receita e do lucro líquido também positivo. Pessoal, agora a gente vai falar o último fundo, que para mim é bem interessante, que é o VISC11, tá? É um fundo focado em muitos shoppings, só foca shopping e ele é bem diversificado, tá, gente? É um dos maiores fundos aí de shopping que a gente tem no Brasil. E por que ele tá no meu carrinho, tá? Por que eu comprei sem ter a mão? Ele começou 2026 com tudo. Olha as notícias. Logo na primeira semana de janeiro, trouxe aqui para vocês, esse fundo ele assinou um memorando para comprar uma participação de 10% do Shopping BH, né, que é um ativo de altíssima qualidade, em Belo Horizonte. O fundo ele acaba de divulgar a sua maior ocupação em 5 anos. Isso é muito positivo, ocupado, mostrando que os lojistas são confiantes no shopping. O lucro do fundo, pessoal, subiu 13,7%, eu anotei aqui no último relatório, e a gestão já revisou a projeção de dividendo para uma faixa ali de 0,84 centavos para 90 centavos, né? Atualmente está pagando aí 0,81. E com o IFIX nas máximas, pessoal, e a queda de juros prevista, esse fundo tende a subir, porque o shopping se valoriza, né? Agora as pessoas conseguem comprar mais. Então, turma, e ele está descontado, né? Mas vai subir, com certeza vai subir. A cotação do VISC hoje, olha só, 109,50 centavos. A gente vê um dividendo, ele entregou ali nos últimos 12 meses, mesmo com a variação de taxa de juros oscilando, e a gente vem numa taxa muito alta, de 8,83%, o PVP mostrando desconto, ainda aqui, ó, de 0,89%, e ele está subindo, quase aí 30%. Ou seja, ainda barato, mas subindo, né? Aqui a gente vê a cotação, ó lá. E ele está numa subida. A gente vê, como eu falei, ele está focado em setor só de shopping, tá, turma? Está com 5% de vacância física. Para mim é uma vacância muito pequena, perto do fundo que ele é. E ele pagou aqui um último rendimento de 0,81 por cota, tá? Tem um valor patrimonial grande também, de 3,56 bilhões de reais. Olha aqui a barra azul, né?
sempre remunerando os cotistas. Claro, 21 e 20 aqui a gente sofreu muito com a pandemia, infelizmente, mas está sempre remunerando os cotistas. E aí, olha só como é que é colorido aqui, né? A gente vê São Paulo, Rio, Ceará, Maranhão, tá em todas as capitais, e é bem colorido, né? Bem diversificado. E a gente vê os inquilinos, olha lá, Shopping Paralela, Shopping Guatemi, Bosque no Ceará, Shopping Granja Viana, Center Shopping no Rio, Minas Shopping, quer dizer, tem bons, ó, Ribeirão Shopping, West Shopping no Rio. A gente vê aqui, ó, excelentes shoppings, tá? E são muitos shoppings, né? Shopping Cristal, Paraná, tem bastante shopping aqui. E aqui, pessoal, a gente vê a ocupação, a maioria aqui azul, essa parte mostra o que está, né, alugado, e aqui, ó, a vacância física, que para mim tá super ok. Então, veja, turma, tem oportunidade na renda variável, tá? Tem gente que tá com medo, meu Deus, a bolsa tá boa, tá? A gente tá vendo índice fix bem, a gente vai ver os fundos imobiliários melhor ainda agora, na minha opinião. Na máxima. 21,15%. 21,15%. Então, turma, vai melhorar. O BTLG, então, ó, queridinho da minha carteira. Excelente. Então, turma, não tenha medo. Claro, vou começar em torno da renda fixa, beleza, mas coloca o pezinho devagarinho ali nos fundos imobiliários, tá, turma? Para que você comece devagar, não tem problema nenhum. A verdade tem que ser dita. Às vezes a pessoa começa devagar e tá tudo certo. Tá bom, turma? Um grande beijo de luz para vocês. Eu sempre falo, voa Brasil, o mais importante. Fiquem com Deus sempre e quem investe futuro agradece. Fica de olho aí nesse ano. Tchau, tchau.